Muito bem, estamos juntos para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. É ótimo ter você ao nosso lado, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. É que o Mauro chega aqui, eu começo a rir, porque ele chega e traz um container diariamente. Este é o nosso Esporte em Discussão. Você nos acompanha em todo o Brasil com imagem, áudio e imagem para você, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Aí logo na capa você encontra lá Esporte em Discussão, clicando imagem e áudio para você que nos acompanha em todo o Brasil. Você pode continuar também mandando para cá a sua mensagem pelo Viber. O Felipe Altarujo já providenciou, destravou o nosso tablet, já está nas mãos do nosso Bruno Prado e você pode continuar mandando para cá a sua mensagem. 567000, 567000. Sua dica, sua informação, a sua participação sempre muito importante e nós queremos ter você ao nosso lado. Estamos todos aqui, você vai continuar mandando para cá também a sua opinião e participando, interagindo com a equipe de Esportes da PAN. Está aqui o telefone esperando a sua participação, 28709707, 28709707, é o telefone que está aqui no alto da Avenida Paulista para a sua participação, 28709707, 28709707 é o telefone que está a sua participação, é sempre muito bem-vinda aqui. E pelo Viber, você sabe, eu vou repetir, você adiciona no seu celular. Depois você pode fazer tranquilamente o seguinte, olha lá para a telinha do seu telefone, no pezinho você encontra o ícone Grupos Abertos ou Público e você terá então a oportunidade de seguir o nosso grupo Esportes Jovem Pan, que vale para toda a programação esportiva da PAN. Ele está fazendo sinal para você porque o seu microfone, Daniel Lian, não estava plugado. E evidentemente, se falar... Por que se avisou? Normalmente é nesse buraquinho. Por que se avisou, perfeito, cara? Obrigado. É porque eu não vou derrubar o meu amigo Daniel Lian. Deixa ele sem falar. Está conosco aqui, o Wilson alertou corretamente. Daniel Lian, o nosso Bruno Prado, Mauro Betting, o nosso Fausto Favara. É eu mesmo, ó. Sou eu mesmo. O Márcio Espípolo, o Fred Júnior, o Felipe Mota está atendendo a Rai no lado externo e nós estamos aqui reservando. Mostra a cadeira aqui, tá? Ó, nós estamos reservando essa cadeira para o presidente do São Paulo, Carlos Colado Augusto com o Lian, né, Vanderlei? de Barros e Silva, que está quase desembarcando aqui também, porque ele está a caminho. Estão todos aqui para mais uma edição do nosso programa e os assuntos são vários. Eu queria só começar falando dessa suspensão. Suspensão por 8 anos do Blatter e do Platini. Eles podem recorrer, para deixar muito claro, a informação correta é essa, eles podem recorrer, mas nesse momento eles estão suspensos por 8 anos pelo Comitê de Ética da FIFA. E, entre outras declarações das últimas horas do Blatter, ele diz que nada disso estaria acontecendo se os Estados Unidos fossem os responsáveis pela Copa do Mundo de 2022, nos Estados Unidos e não no Catar. Só por isso é que aconteceu toda essa esculhambação, segundo ele. Então, se foi por isso, muito bom. Meu caro Mauro Betting, sobre essa notícia recente de algumas horas, a suspensão de Blatter e Platini. Um abraço, Mauro. Um abraço. Papai Noel antecipado, né? Embora a gente pudesse imaginar tudo aquilo que a gente está vendo até agora aqui, quem está podendo ver o nosso Esporte em Discussão, a imagem do Vanderlei Nogueira com o Blatter e o Platini, eles já tiveram algumas rusgas, já tiveram muitas coisas em comum. Aliás, essas coisas em comum é que estão levando a essa suspensão, e fossem só essas coisas que levassem a suspensão, já seria muito. Mas, evidentemente, a gente não sabe, como não sabe dos clubes nem 5% do que acontece, e é bacana que o presidente Leco do São Paulo venha contar algumas das coisas, claro, as que ele poderá contar e as que a gente poderá perguntar, mas nem sempre, quando a gente não sabe as coisas, não significa dizer que tenha coisas escusas, apenas que a gente não sabe as coisas, né? Mesmo dentro de casa a gente não sabe, né? Até dentro da nossa própria cabeça a gente não sabe, na minha especial tem coisas que eu não sei o que tem dentro dela. Às vezes somos os últimos a saber. Às vezes quando soubemos, né? E quando sabemos a gente sabe porque dói, né? Sobe, cai, enfim. Mas segue o jogo. Agora é interessante que não seguirá mais para Blatter, nunca deveria ter seguido, e a gente lamenta muito na figura do Michel Platini, um dos maiores jogadores que eu vi jogar.
é que exatamente, muitas vezes, quantas vezes a gente não fala para dirigir um clube, para ser o CEO, ou até um presidente de um clube, um treinador de um clube, jogadores de identificação, de qualidade, de inteligência, de tudo aquilo que fez o Platini para o futebol da França, pela seleção, nem tanto de clube, Saint-Étienne, mas principalmente pela Juventus nos anos 80, em Turim, campeão da Europa, campeão do mundo. E a gente vê um cara que tinha tudo para fazer um ótimo trabalho na FIFA, até entendendo o lado do atleta, o lado do gestor esportivo, e faz o que fez o Platini. Referência no futebol. Então, quer dizer, a gente agora, quando for pedir, não, mas põe, será? Olha o que fez o Platini, quase a mesma coisa que fez o Blatter, ou a mesma porcaria. Então é uma pena, em todos os sentidos. É ótimo que se limpe e que se torça para que mais gente boa venha. Até gente que a gente não conhece, eventualmente possa vir fazer trabalho. Que já estão pisando na bola, né? Não, tem outros e vários, né? Como tem jornalista, como tem papa, como tem, sei lá, rabino, líder religioso, político, quase que uma redundância. Então é uma pena, em nome do futebol, que nomes, principalmente como o de Michel Platini, estejam agora alijados da disputa. E o Bruno? Bruno Prado, quero ouvi-lo. Bom, era uma coisa até já esperada, porque eles vinham sendo investigados, já estavam suspensos preventivamente. E acaba de vez a carreira política deles no futebol, tanto de Blatter quanto de Platini. Platini era o grande favorito a assumir a FIFA na eleição que vai ter no início do próximo ano. Tem um candidato dele que é o Gianni Infantino, secretário-geral da UEFA, mas o que o Mauro falou eu acho muito importante, né? Quando falam de ex-jogador, ex-ídolo assumir um cargo diretivo, não quer dizer que ele tenha competência e também, às vezes, a questão ética para assumir esse cargo, né? No caso do Platini, a questão ética pegou, competente até ele se mostrou como presidente da UEFA, e aqui no Brasil tivemos o caso, aí falando de competência, do Roberto Dinamite no Vasco, que foi um péssimo presidente, né? Na parte ética nada acabou vazando contra ele, mas na parte de como presidente, como gestor, foi péssimo. Então tem que assumir, quem tem que dirigir são pessoas preparadas, não nesse aí não tem um grupo, não. Ex-jogador é preparado, o político não, um cara preparado. Eu, por exemplo, gostaria de ver caras que dirigem empresas, competentes, não, então, e nem todos são. Acho que cada vez mais isso deve ser dirigido de forma profissional e não passional e nem política. Legal. Sobre isso, quero ouvi-lo, Márcio. Eu também gostaria disso, de os clubes e essas entidades serem dirigidas de forma como ocorre em empresas, Vanderlei. É o único jeito da gente... pelo menos minimizar esse tipo de problema. Deu um déficit aqui, essa pessoa vai ser cobrada. CEO para cá, CEO para lá, agora é a moda disso, né? E em cada respectiva área, essas pessoas serão responsáveis. O São Paulo, por exemplo, tinha estabelecido um sinal, um semáforo. Verde, ok. Amarelos, eram 3 sinais amarelos, sinal de atenção no terceiro, trocava todo mundo, e no vermelho, claro que é porque tudo estava dando errado. Então, esse modelo é um modelo que me agradava. Agora, só 8 milhões, né, Vanderlei? Isso que estourou, né? Poxa... só um deslizezinho, né, Vanderlei? Isso é uma discussão que se aprofunda. Fred, quer falar, Fred, sobre isso? Eu quero. A maior decepção mesmo é o Platini. Um ex-jogador que todo mundo apostava que poderia ser um exemplo e um líder para tentar melhorar o futebol num todo, dentro e fora de campo, é a grande decepção. E a gente percebe que não só ele tem informações sobre o Beckenbauer na Alemanha, aqui mesmo no Brasil tem decepções em relação a ex-jogadores, teve o Dinamite no Vasco, o Jardel como político, que tragédia que está sendo investigado no Rio Grande do Sul, ou seja, só lamentar que um representante dentro de campo, fora dele, fez coisa tão pior quanto um dirigente esportivo. E o Fausto? Eu também me decepciono com o Platini, porque você se decepciona com aquele que você espera algo. O Blatter era um cara que conhecemos há muito tempo, é um cara da política no futebol, e não fez absolutamente quase nada pro futebol, a não ser roubar. E isso que aconteceu foi ótimo, foi um grande presente de Natal. Acho que ano que vem teremos mais caras poderosos caindo. Isso é excepcional pro futebol. Agora vale repensar mesmo, com relação a aquele jogador, ele tá dentro de campo, vamos botar ele como diretor. Você tem que pesar muito o lado ético do cara, o caráter do cara, e saber se ele tá preparado para aquilo. O Zico foi questionado nisso, né? O Zico, a gente sabe do caráter dele, da competência dele, mas é complicado. Então acho que é melhor o jogador se manter onde tá e um diretor de empresa, enfim, assumir esse cargo. Legal. Aliás, quero cumprimentar o Fausto, foi ótimo o cartão de Natal da família, né?
Márcio? Muito Foi obrigado, bacana. muito obrigado. Cartão de Natal da família Favara. Que Agora, mostra- Sei que é de coração. meu caro Mostra a Daniel realidade. Lian, queremos ouvi-lo, Daniel. Eu acho que é realmente lamentável, decepcionante a postura do Platini. Era um cara que não precisava disso, mas a ganância leva a tudo isso. Em relação à gestão, claro que precisa ser profissionalizada. Agora precisa ver quem vai entrar no lugar deles também, se vai continuar a mesma coisa, a mesma situação. Agora a pergunta é, será que esses dois também serão presos ou não? Porque a propina comeu solta lá. Será que também vão para cadeia? O FBI vai pegar? Como é que vai ser, né? Olha, vamos falar do último espetáculo apresentado pelo Barcelona. Que show, né? E eu ouvi nas últimas horas que, olha, futebol argentino, não sei não, vai endurecer. A coisa, não sei. Sabe o que acontece? Eu ouvi isso. Quando enfrenta adversário fraco, vamos nos referir ao River Plate. Quando enfrenta adversário fraco, normalmente dança, polêmica, não é né? bem. Mas quando é adversário forte, o River Plate cresce. Parece que não foi o que aconteceu Não deu certo. lá no Japão. Nós vamos falar sobre isso, mas antes eu quero atender o ouvinte. Alô, boa tarde. Ô, Vanderlei, Boa tarde, quem fala? é um prazer. Eu te ouço desde os 8 anos de idade. Opa, que bacana. Falando sério. E qual é a sua idade hoje? Silvério, Santos do Prado e Milton Neves. Ah, bacana. E você fala de onde? São José dos Campos, Opa, Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. E torce pra quem? Ó, eu sou Pedro Rocha, né? É, São Paulino. E o seu nome qual é? Maurício. Maurício. Legal, Maurício. Grande Dom o Verdugo, né? Grande Dom Pedro Rocha. Eu não fui palmeirense com o Divino e não fui corintiano com o Reizinho do Parque. Mas, Caso do Pedro Rocha, né? mas esses três nomes que você citou, hein? Brincadeira, né? Rivelino, Ademir da E tinha Guia e um 10 Pedro do Rocha. Santos na mesma época que era bom de bola. E tinha um tal de Pelé também no Santos, né? Não fazia feio, não. Pelé no sem Coutinho é que nem o Claudinho sem bochecha. Então, verdade. e qual é a sua mensagem? É o seguinte, eu quero perguntar pro presidente Leco, não vou nem falar o nome dele, porque é pro presidente Leco mesmo. Sei. Não, mas é isso aí Eu mesmo. quero a fita. Bom, mas já foi apresentada. Onde o senhor estava semana passada, hein? Ah, já foi, agora Onde o senhor cortei. tá? Agora fui obrigado a cortar. Porque a fita já foi apresentada. Parece o Cedion, tá numa caverna? Tava onde? É, ó, mas de qualquer maneira, um abração pro ouvinte da Jovem Pan, lá no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, que nos acompanha. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Ele citou. Pela atenção, né? Pela atenção. Era coisa de presente. Era Despedida do Rogério. Não, e olha, e ele a final da Copa do O Brasil? Corinthians vai ganhar o E ele hexacampeonato? citou três E a final da jogadores Copa do Brasil? espetaculares: Pedro Rocha, Ademir da Guia e Rivelino. Mas ele vira E aí careca, nós né? Porque ele acrescentamos mudou o de Pelé. time várias Um 10 vezes. que não fazia feio lá. É verdade. No Santos. Tinha um certo prestígio na época. Aí ele citou Claudinho Bochecha. Olha, fora do ar. tô informado que o helicóptero do presidente Leco do São Paulo já pousou. não é van, né, mano? Já pousou. Não é Não, van, helicóptero. Gutenberg tá taxiando. Bacana. Isso. Um pouquinho mais pra cá, pro piloto. Pra cá. Agora sim, agora você desce Agora com vem. tudo. Que aí? Caiu a brincadeira. É muito bacana. Ó, então, sobre o Barça, a gente pode falar rapidinho. Começa com o Mauro. Mauro, acompanhamos juntos. Isso. Foi um espetáculo. Outro, mais um. Mais um, né? Mais um. E tá pensando agora, né? Aquele time que não ganhou, porque o Internacional não deixou em 2006. Então você teve o do Rijkaard, você teve o do Guardiola, que foi um time meio. A gente não foi tão feliz assim com o Tata Martino. Tem esse. Nos últimos 10 anos, o Barcelona teve pelo menos 3 times históricos e, pra mim, o melhor ainda do Guardiola. Mas a discussão deliciosa, como a gente acabava de falar, de Rivelino, Pedro Rocha, Ademir da Guia e, claro, Pelé de outro planeta, mas enfim, os times para ficar nos 4 de São Paulo. Ainda você tinha camisas 10 nos anos 70, como o Zico, na Gávea, você tinha o Roberto Dinamite, que era outra função, mas era camisa 10 no Vasco. Você teve, no finalzinho de carreira, de Dirceu Lopes, você teve aquele baita time do Galo com o Reinaldo Nobre, você teve o grande time dos anos 70 no Internacional, o Grêmio não tão feliz, para pegar então exemplos. Não quero ser saudosista, mas pra você ver como dá para discutir. Agora, uma coisa não se discute. Você pode falar do Barça do Rijkaard, o Barça do Guardiola e o Barça do Luiz Henrique. E como é bom falar e ver essas equipes. Presidente, sente aqui, por favor, presidente. Presidente Carlos Augusto, presidente Leco do São Paulo, já chegou aqui. Presidente, eu estava dizendo o seguinte, estavam reservando aqui a cadeira, falando assim, deve ter um congestionamento de helicópteros aí fora, porque o presidente vem de helicóptero. Então, presidente chique vem de helicóptero. Presidente, um grande abraço.
Muito obrigado pela gentileza, pela presença. É bom recebê-lo aqui na Jovem Pan. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Eu mal cheguei e você já me aciona. Vamos respirar. A única pergunta fácil que a gente fez foi essa. Agora prepare-se. Porque... Massacre. Não, massacre nada disso. Mas é que eu sei que o presidente pediu, ele tem um compromisso e vai sair daqui às 13h30. Então é por isso que a gente quer aproveitar o máximo da sua presença aqui na Jovem Pan. Vamos aproveitar um giro de perguntas e a oportunidade de o senhor esclarecer muitas coisas. E é por isso que eu aqui abri logo com o senhor, mas é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Você viu que a cadeira estava reservada aqui. Obrigado, e a câmera Vanderlei. mostrando aqui, falando, tá vazia a cadeira, mas o homem daqui a pouco chega. E chegou. Presidente, a primeira pergunta, vamos falar desse momento atual, que é a chegada do novo treinador. O treinador que chega, se tudo correr bem, na próxima quarta-feira será apresentado oficialmente pelo São Paulo. O São Paulo seguiu a mesma linha adotada há algum tempo. Foi buscar um treinador estrangeiro. Trouxe o professor Osório, que por vários motivos ele não prosseguiu, mas que quando chegou, pelo menos muita gente entendia que ele era alguma coisa diferente e que o São Paulo estava fugindo da mesmice. E foi exatamente o que aconteceu, pelo menos na minha opinião. Aí veio o Doriva, que a gente já sabe o que aconteceu e tal. E agora vem o professor que vai ser chamado de Balsa e Baúza. Eu vou adotar, por enquanto, o professor Baúza para simplificar. Mas é um homem extremamente competente, pelo que a gente sabe, um ganhador, conhecido, e o São Paulo optou por ele. Eu queria que o senhor desse talvez 2 ou 3 motivos que decidiram o São Paulo de tentar contratá-lo, presidente, por favor. Vanderlei, a primeira coisa que eu vou tomar a liberdade de te ajudar para chamá-lo de Balsa. Balsa. Acertei. O Márcio aceitou. Já tinha me ensinado. Ganhou a aposta. E outro Balsa. A contratação do Edgardo Balsa se orientou a partir de muitas conversas e muitos estudos que nós fizemos, comissão técnica e eu, basicamente. Comissão técnica não, perdão. Grupo que dirige o futebol do São Paulo. Ataíde Gil Guerreiro, Rubens Moreno e Gustavo. E dessas conversas todas, nós convergimos para esse nome, após fazer diversas análises e estudos, seguros de que é um homem sério, é um treinador que tem já performance, tem história, e que conhece a América profundamente como poucos. Porque com times mais modestos que o São Paulo, sem nenhum demérito ao São Lourenço ou à LDU, já conquistou 2 Libertadores com esses clubes. E é um treinador argentino. E o futebol argentino é indiscutivelmente muito forte. Tem uma presença muito grande na América, junto à Conmebol, inclusive. E essa experiência para nós, que somos apaixonados, os primeiros brasileiros apaixonados pela Copa Libertadores de América, será assim de grande proveito, de grande utilidade, e é uma forma assim de nós homenagearmos a nossa torcida e darmos a ela a esperança de que nós vamos assim procurar fazer o máximo, ter uma boa performance e chegar, enfim, aonde todo São Paulino quer. Perceberam que ele já deu uma estilingadinha, os primeiros brasileiros apaixonados pela Libertadores. Significa que nós somos os primeiros, lembra o presidente. Mas eu entendi. Mas, Mauro Betting, a sua pergunta ao presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, presidente do São Paulo, que está ao vivo aqui no nosso Esporte em Discussão. Diga, Mauro. Bom, presidente, sou obrigado a dizer que a gente também, como todos, são apaixonados pela Libertadores, mas alguns conseguiram mais rapidamente, né? A gente, por exemplo, tentou 2 vezes antes, perdemos, tal, não sei o que lá, e não deu. Eu me lembro, por exemplo, de um jogo histórico do seu time contra o Penharol no Pacaembu que eu assisti, em que o Palmeiras não logrou. 61 foi a primeira disputa, perdeu, exatamente. Depois perdemos em 68, depois levamos um pau do Nacional também, do Artime, que era ex-jogador. Perdemos um monte de vezes e perdemos, aliás, todas as 4 vezes que nos enfrentamos em Libertadores. São Paulo sempre passou. Agora, presidente, o acerto, pelo menos na minha opinião, da contratação do Balsa é inequívoco.
time tricampeão, um treinador bicampeão, um pentacampeonato. Agora, dever dizer, e essa que é a pergunta. O Balsa, exatamente como o senhor falou, conseguiu ganhar com a LDU a primeira conquista e com o São Lourenço, que é um dos 5 gigantes da Argentina, mas que até então não havia vencido a Libertadores. E é um treinador que sabe trabalhar com pouco elenco, no sentido de qualidade. E a gente sabe da dificuldade financeira do São Paulo. Também isso pesou, e dentro disso, o São Paulo vai conseguir dar um elenco melhor para o Balsa, e quando a gente fala melhor é difícil, é impossível substituir um Rogério Ceni. A história do Luiz Fabiano não se faz de um dia para o outro, e o Pato também, um grande atacante que é. O elenco que o São Paulo vai dar para o Balsa é para ele conseguir fazer muito com pouco? Sem dúvida, é a nossa pretensão. Primeiro, a nossa situação financeira, que em muitos lugares eu ouço e leio que é crítica, ela na verdade não é crítica e não é diferente dos outros. Da maioria. Ela é perfeitamente possível de se equacionar e de se enfrentar. Nós só precisamos de tempo, de seriedade, de juízo, de não cometer enganos e de ter também a sorte de fazer bons investimentos, que é o que a gente pretende fazer. Veja que a credibilidade, voltando ao São Paulo, e nós estamos nesse processo fortemente, ela nos trará, assim, mais ânimo do torcedor, ela nos trará, assim, credenciamento para a conquista de maiores públicos e, fundamentalmente, para que a área de marketing nos traga muitos dos recursos que o futebol necessita. Então, eu me animo por aí e não acho bom, e vocês nunca me ouvirão falar de uma forma terrorista as finanças, os problemas, etc. e tal. Temos sim as dificuldades, estamos enfrentando e temos confiança de que vamos conseguir alcançar assim um bom resultado nesse aspecto. Claro que a formação de uma boa equipe de futebol, que é tudo o quanto o nosso torcedor deseja, e nós também, porque também somos torcedores, ela dependerá naturalmente de análises, ela dependerá assim de estudos bem feitos e de sorte no investimento, como eu disse. Acertar com o jogador, porque às vezes o jogador é um expoente em outra equipe e não se ajusta, não se adapta. Nós procuraremos encontrar aí uma equação positiva para poder dar à nossa equipe e ao Edgardo Balsa uma possibilidade assim de boa formação da equipe, um elenco assim que seja minimamente bom para que ele faça com que toda a comunidade assim fique confiante. E ela, a comunidade, o torcedor, é fundamental nisso também. Claro. Porque ela dando apoio, ela animará os jogadores. E uma coisa que eu ouvi de um outro técnico também grande e que é bem o que a nossa filosofia de hoje imprime, é que o nosso jogador precisa jogar além do seu natural, além do seu limite. Ele tem que jogar um pouco mais. Ele vai ter que jogar um pouco mais, ele vai ter que honrar essa camisa e a tradição nossa. E mais do que isso, a nossa pretensão, porque nós somos pretensiosos. E normalmente, e pelo que diz aqueles que conhecem, o que dizem aqueles que conhecem o professor Balsa, ele exige que os jogadores sejam muito aplicados. Por exemplo, que todos marquem, todos ataquem, enfim, muita gente vai ter que correr. Que baixe pelos lados do Morumbi, como me lembra um amigo meu, o Deus da raça. Atenção, nós vamos para um rápido intervalo e o presidente Leco do São Paulo vai continuar conversando com a equipe de esportes da PAN. Daqui a pouco, presidente, isso aqui vai começar a piscar parecendo uma árvore de Natal. Todo mundo está muito feliz com a sua presença e vai tentar fazer também uma perguntinha diretamente ao presidente do São Paulo. Já voltamos. Muito bem, companheiros. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil, áudio e vídeo. Você nos acompanha em São Paulo, no Brasil, não há fronteiras para a internet, no exterior. É muito legal e é bom estar com você ao nosso lado. E pelo telefone 2870-9707, 2870-9707, para você participar aqui do programa, interagindo e conversando. Bom, Bruno, a sua pergunta, Bruno Prado, a sua pergunta ao presidente do São Paulo.
Presidente, a pergunta até é mais geral. Por que todos os clubes paulistas, e claro, o São Paulo está incluído, decidiram votar no Coronel Nunes na eleição da CBF? Se o senhor vê alguma possibilidade de alguma mudança no futebol brasileiro daqui recente, assim, de forma estrutural? Falaram muito dos clubes participarem mais. E o que seria isso? Eu vou fazer primeiro um esclarecimento que o São Paulo não foi votar. Não? Não, São Paulo não votou. O que não significa que tenha sido uma tomada de posição isolada, mas as circunstâncias nos recomendaram isso. Que houve uma reunião antes entre os clubes. Houve uma reunião antes entre os clubes. E o que acontece é que o São Paulo não só espera como anseia por uma modernização, uma certa reformulação, uma nova dimensão para o futebol que pode perfeitamente passar por modificações na estrutura dele, fundamentalmente CBF, clubes, formação de liga. Nós estamos atentos para tudo isso. Nós buscamos, assim, soluções, mas que não sejam assim isoladas ou que sejam precipitadas, não sejam bem refletidas, que possam trazer ao futebol brasileiro, assim, uma melhor estruturação, uma melhor organização. Isso nós estamos atentos. E eu já tive a oportunidade de conversar com o Paulo, com o Roberto e com o Modesto sobre essas coisas, e eles também não estão assim infensos a isso, avessos à ideia, ao contrário. Eles também pensam nisso e nós estamos todos juntos procurando encontrar um caminho que seja bom para o futebol. Mais espaço, na linha do que perguntou o Bruno, a gente soube que os clubes decidiram, o senhor acabou de dizer que o São Paulo não votou, mas os clubes de São Paulo decidiram embarcar nessa de apoiar a candidatura do Coronel Nunes, né, que no fundo, era praticamente a única candidatura para valer mesmo, era o Coronel Nunes. Embarcaram nessa, alegando que, olha, não é o candidato dos sonhos, mas os clubes têm a promessa, especialmente de São Paulo, que terão mais espaço na administração do futebol. Existe essa promessa? É isso? Sim, claramente. E o que significa... E essa promessa significa, sim, uma presença maior dos clubes na administração do futebol, na organização do futebol, na questão tratativa de venda dos direitos de imagem, vendas de cotas de televisão, inclusive na arbitragem, para que os clubes possam naturalmente se estruturar melhor e ter uma presença assim mais importante, ter mais autoridade nesse trato das questões. O que não significa, Vanderlei, que isso não venha trazer outro tipo de problema. Entendi, claro. Porque aí os próprios clubes terão que discutir isso. E você sabe que existem figuras diferentes, com outras pretensões. Pensamentos diferentes e tal. Mas a ideia de uma modernização, de um avanço, ela é real e o São Paulo está nela, com certeza. Márcio Espímpolo, a sua pergunta ao presidente do São Paulo. Márcio. Presidente, nessa mesma época, o ano passado, o Carlos Miguel Aidar esteve aí, sentado onde o senhor está, e fez uma cobrança pública à comissão técnica, ao Muricy Ramalho, que o time de São Paulo era bom e ele tinha a obrigação de dar um título ao São Paulo. E aí começou o ano já todo errado, o Muricy voltando das férias rebateu, a relação foi estremecida, a gente já sabe como foi o desfecho da relação dos dois, enfim. Algumas semanas, faltavam 2 rodadas para terminar o campeonato, o senhor convocou uma entrevista dizendo que haveria uma grande reformulação no departamento de futebol, né? Depois daquela goleada para o Corinthians. Essa reformulação, ela ainda vai acontecer, porque só aqueles jogadores que os contratos terminaram, a aposentadoria do Rogério, por enquanto só isso aconteceu, né? E aqueles que não eram os titulares absolutos da equipe do São Paulo. Alguns jogadores ainda sairão do São Paulo. E qual a avaliação que o senhor faz do time do São Paulo hoje? E qual a cobrança em cima dessa comissão técnica que está chegando agora? O Márcio pergunta muito, não é? Foram 3 numa só, né, presidente? É porque é o seguinte, o senhor sabe, o senhor estava sendo aguardado com os braços abertos, ansiosamente aqui. Sim, e é uma grande oportunidade de o senhor esclarecer muita coisa. Pois é. Essa reformulação já está acontecendo. Ela aconteceu, por exemplo, a partir do momento em que, por circunstâncias naturais, esses jogadores do São Paulo, grandes,
figuras do São Paulo assim já não estão mais conosco, e ela está acontecendo fundamentalmente no momento em que nós contratamos o Edgardo Bausa, que está sendo elogiado por quase toda a comunidade. Então, isso já é um passo, não é nem o começo, já é um passo dentro desse processo de reformulação. E claro que depende da análise dele, e isso é fundamental. Ele chega aqui na madrugada de terça para quarta-feira, na quarta-feira estará conosco e será apresentado lá no CT. Depende naturalmente de ele conhecer com mais profundidade o elenco que tem e nós trocarmos ideias sobre aquilo que ele entenda, e nós também, porque tudo será feito em conjunto, da forma como melhorar o nosso elenco, para formar uma equipe do jeito dele, porque ele é o responsável. As informações que chegam é que ele teria, na conversa com o Gustavo, que conduziu lá fora, né? Lá em Quito, né? Sim, o Gustavo teve com ele em Quito 2 dias. 2 dias. Então, ele teria dito, olha, o ideal seriam 4 reforços, 2 para a zaga, para os 3 setores. 2 para a zaga, 1 para o meio campo e 1 atacante. Claro que é o sonho dourado de todo técnico ter, se possível, o Cristiano Ronaldo na frente, o Messi no meio campo, aquela coisa toda. Eu prefiro o Soares. Também, é verdade. Não, seria espetacular, que foi o melhor jogador na análise daqueles que conduziram o Mundial de Clubes. Mas, por enquanto, são 4. Se puder contratar, o São Paulo contratará nessas funções, nessas posições e neste número. Não sei te dizer se o número é esse, Vanderlei. Pode ser um pouco menor ou um pouco maior. Eu não posso adiantar nada porque nós não temos nada definido. Entendi. E até porque o que se recomenda no momento de formação de um elenco, de tratativas e tal, seja como estratégia de boa negociação, seja como uma forma de agir respeitosamente com as pessoas envolvidas, é que não se faça assim nada de uma forma volúvel, porque o ser humano adora fazer assim interferências. Eu ontem, por exemplo, recebi telefonema de 5 empresários do Buffarini. 5 diferentes, que são empresários do empresário, do empresário, do empresário. Empresários do empresário. E não tem absolutamente nada a respeito. Zero. Então nós temos que esperar o Bausa chegar, nós vamos conversar com ele, ele vai fazer... Achar um empresário. Não, nós até já sabemos quem é. Ele mesmo não falou conosco. Não. É muito interessante. Isso me fez lembrar aquele cara que põe a casa para vender e tem 87 placas de imobiliário na casa. Você não sabe com quem fala. É o cara do preço certo, né? É um negócio assim. Às vezes aí nem não. Daniel Lian, eu não sei se excepcionalmente você tem acompanhado o São Paulo nos últimos tempos. Eu queria que você fizesse uma pergunta ao presidente Leco. Diga, Daniel Lian. Temos acompanhado bastante. Leco, obrigado pela presença aqui. Leco, em relação... Você deve estar sofrendo uma grande pressão para a contratação do Lugano. Há o interesse do São Paulo em relação a isso? Eu queria saber também em relação ao Rogério Ceni. Você pretende chamar o Rogério Ceni para contribuir de alguma forma junto ao São Paulo, já que ele foi uma grande liderança do clube? Como é que está? Eu não tenho programado chamar o Rogério nesse momento, porque esse é um momento em que ele está se afastando e está, assim, de uma certa forma, tratando de se ambientar a uma nova situação que não é fácil. Ela é meio enganosa num primeiro momento porque confunde com o período de festas e férias, mas daqui a pouco cai a ficha e o Rogério não terá mais o compromisso que ele durante 25 anos desenvolveu de ir para o São Paulo, de treinar, e ninguém fez mais do que ele nesse tempo. Eu até, como curiosidade, comento que muitas vezes chegava assim a encontrar e dizia: aí, como é que tá? Ele falava: dói tudo. Eu falei: bom, mas tem que doer, atleta de ponta, a nível de excelência, 25 anos fazendo exercício todo dia, o corpo cobra. E aí é o que acontece. Então, quanto ao Rogério, o Rogério tem a vida dele intimamente ligada ao do São Paulo, e assim será. Nós sempre teremos assim as portas abertas para ele, seja eu, seja quem estiver lá dentro. Eu acredito que ele vai fazer um ano sabático e inclusive de preparação para desenvolver aquilo que eu considero a provável futura atividade dele, que é a de treinador de futebol. Ele tem qualidade, tem competência, e eu acho que ele tem o desejo também de fazer. E na hora em que isso acontecer, claro que o Rogério será um nome muito grande a ser considerado.
A respeito do Lugano. O Lugano é uma dessas figuras maiores da nossa história. Eu, na sexta-feira, tive a oportunidade de assistir o jogo de 2005, que não tinha assistido depois do evento, e confesso que me emocionei muito. Chorei de novo, porque mexe muito com a gente, inclusive ver como aquele time jogou, com que dedicação, com que qualidade, e mesmo com os 3 gols corretamente anulados, é importante enfatizar, mesmo com a defesa fantástica do Rogério no chute do Gerrard, eu afirmo com toda a convicção de que o resultado foi justo. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o resultado foi justo, foi uma grande conquista do São Paulo. Então, o Lugano é um destaque. O Lugano certamente não é o mesmo jogador que foi há 10 anos atrás. O Lugano hoje deve estar com 34, 35 anos por aí. Mas ele mostrou outro dia o quanto ele é querido, o quanto ele está bem preparado e como ele ainda é um jogador em atividade, eu acho que naquele grupo só ele e o Danilo. O Cicinho parece que também está. Josué, né? O Cicinho está na Turquia. O Josué, mas o Josué parece que acho que o Ed Carlos ainda está e o Ed. O Ed Carlos também. Mas então, o Lugano é uma figura assim mítica também na história do São Paulo. E a torcida insiste em que ele volte. E nós não estamos alheios a isso. Nós não estamos indiferentes a isso. É uma análise que nós estamos fazendo. Ela é possível. Eu estou aqui declarando aos senhores que o São Paulo não está absolutamente parado quanto a isso. É uma análise que será feita e que provavelmente trará assim algum resultado próximo. Depende do Balsa também. O que o São Paulino, claro. O que o São Paulino fundamentalmente quer não é exatamente o Lugano no campo como jogador. Ele quer o Lugano como símbolo, como espírito, como aquele homem que honra a camisa e cobra de todos que o façam também. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, depende do Balsa, claro que depende, mas eu já teria ouvido dizer que ele não é contrário. Ele já disse realmente que gostaria, ele não é contrário. Se a diretoria entendesse, que ele, de braços abertos, receberia até porque o Balsa, uma colocação que ele fez ao Gustavo, foi a questão da liderança. Perfeito. Que saindo o Rogério, que liderança tem o São Paulo? O São Paulo tem lideranças em potencial, não tem lideranças efetivas. Elas só se desenvolverão com o correr do tempo. Então, o Lugano certamente cabe no São Paulo. E como diz o Mauro Betting sempre, poderia dividir essa liderança com o Wesley. São 13h10, este é o nosso Esporte em Discussão. São 13h12, esse é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com a presença do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, que é o presidente do São Paulo e que nos dá o prazer da visita aqui. Vamos seguindo com as perguntas, aproveitando a presença do presidente. Fausto Favara, a sua pergunta ao presidente do São Paulo. Presidente, essa semana o André Sanches declarou que o Corinthians não participaria da Libertadores da América caso a premiação não fosse melhorada para os clubes e principalmente para o Corinthians, no caso dele. Eu gostaria de saber do São Paulo, a posição do São Paulo. São Paulo, que é um clube que participa de Libertadores da América, irá participar ano que vem. O que o São Paulo pensa com relação a isso? Eu acho ótimo que o Andrés tenha tido esse pronunciamento e que faça o movimento, porque ele só resulta em proveito para todos os clubes. Efetivamente, o que a Conmebol paga para as equipes não é satisfatório. E para equipes, as brasileiras, essas equipes que estão disputando, que são expoentes no cenário do futebol mundial, não é equipe qualquer. Então é positivo isso que o Andrés faz. Mas o São Paulo certamente se aproveitará da iniciativa do Andrés e eu espero que ele consiga aumentar muito. Estão irmanados nisso. Nós estamos irmanados nisso. Já que ele teve a ideia, né? Estamos irmanados. E aí, exatamente, e que ele consiga para nós também, e nós vamos disputar de Libertadores e eu espero fazer uma boa figura. Mas tem possibilidade dos 5 brasileiros brigarem juntos ou não?
Ninguém falou sobre isso. Possibilidade há, claro que há. Possibilidade, em tese, né? Mas ninguém conversou sobre isso. Não exatamente. O Roberto falou comigo sobre isso e tal, já adiantando uma posição que ele ia tomar. E parece que o André está indo com ele para lá. É verdade. Eu não irei. Quem irá é o Gustavo e o Carlos Caboclo. Pessoalmente, o senhor acha que é blefe do Corinthians? Não é blefe, não. É uma justa pretensão. Isso aqui se referia ao fato de não participar ano que vem. Caso não altere o valor. Eu acho que participa, mas a briga é justíssima. Tomara que se consiga pelo menos tirar alguma coisa, porque, primeiro, lá todos os que mandam na Comebol estão presos. Então, todos. Então, vai falar com... bater na porta, quem vai atender? Quem vai comandar a reunião? Mas não importa. É o japonês da PF. É um momento de fragilidade que os clubes têm que aproveitar, porque os clubes sofreram o tempo todo. Entendeu? Tiveram que aceitar isso e não tem mais. Agora vem do clube cobrar para tirar um pouco mais. Eu acho correta a pretensão do Corinthians e o presidente está correto. Ótimo pro Andrés. E olha, você veja o que faz aumentar o caixa. Presidente do São Paulo, grande Andrés, parabéns, você é brilhante, brigue e tenha sucesso. Exatamente. Que vai valer para todo mundo. Exatamente. Fred, a sua pergunta ao presidente do São Paulo. Antes, Fred, vamos só. Alô, boa tarde. Obrigado. Fred Júnior, depois você fala que eu sou muito rápido. Vou atender. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Prazer em tê-lo aqui. Qual é o seu nome? José Francisco, torço para o São Paulo. E a sua pergunta, aproveita a chance. A sua pergunta ao presidente do São Paulo. Eu estou ligando já faz meia hora, porque essa oportunidade eu esperava mesmo. Você fala de onde? Eu estou falando aqui de Diadema hoje, Vanderlei. Diadema. E torce para o São Paulo e a sua pergunta ao presidente qual é? Presidente, aqui vai a opinião de um apaixonado torcedor são paulino. O senhor tem na mão uma mina de ouro que é esse sub-20 do São Paulo que vem ganhando tudo. Ganhou mais uma vez agora. Por que não usar esse sub-20, presidente, seguro do time de cima só? Breno, Rodrigo Caio, Thiago Mendes e o Rogério atacante. E não tem problema que o ano que vem não ganhe nada, presidente. Mas e outra coisa também. Time grande, o senhor sabe que não cai. Então, o outro ano, com essa molecada, e traz o Lugano junto, a gente vai voltar a ganhar tudo, presidente, tudo. Porque o senhor há de convir comigo. Michel Bastos, Ganso, Carlinhos, Lucão, Bruno, não dá, né, presidente? Chega desses caras que não tem alma e não honram vestir a camisa do São Paulo, né, presidente? O senhor viu que veio do coração a pergunta. A resposta, presidente. E eu vou te responder também com o coração, porque eu sou tão São Paulino quanto você. Muito bem observado tudo que você falou. Eu só faria assim um pequeno reparo quando você coloca jogadores nossos assim como desinteressados. Na verdade não são, por circunstâncias em alguns momentos eles deixaram a desejar, mas nunca de uma forma assim que fosse comprometedora ou demonstrasse uma intenção, uma atitude negativa em relação ao São Paulo. Mas os meninos do Sub-20, mais uma vez, honraram a camisa do São Paulo. E eu, em 1 mês e meio, consegui que o São Paulo já tenha 3 títulos. Não eu consegui. A base conseguiu, o grande Luiz Antônio Cunha, que é o nosso diretor, e mais todo o pessoal que está com ele. Ontem nós tivemos o 3º título nesse período. Ganhamos a Copa do Brasil, ganhamos o Paulista do Sub-17 e ganhamos agora essa Copa lá do Rio Grande do Sul. E isso demonstra que o trabalho é sério, que o trabalho é muito bem feito, que nós temos assim a possibilidade de aproveitar muitos desses meninos. Não se iluda, não imagine que subindo todos eles vão dar certo. Alguns darão certo, outros não, porque essa é uma circunstância da vida. As pessoas ascendem sem conseguir, às vezes, reproduzir os mesmos resultados que tinham antes. Mas o São Paulo também não tem só a pretensão de ganhar, ele tem a pretensão da boa formação dos seus jogadores da base, porque ele forma não só para o seu consumo próprio, ele forma para o mercado. Então, se não no São Paulo, eles poderão ir para outros lugares, como recentemente, por exemplo, nós perdemos o Evandro, que está no Atlético Paranaense. Mas você viu ontem como o David Neres, eu nem sei se é David ou se é Davi Neres, que menino precioso, que tecnicamente fez 2 gols lindos e tal, e que animam muito a gente. Jogou com o Atlético Mineiro, né?
Jogou com o Atlético Mineiro, ganhamos 3-1. Venceu o Palmeiras na sexta-feira. É o antigo Campeonato Brasileiro Sub-20. Campeonato Brasileiro Sub-20. O Palmeiras não foi nos pênaltis. Foi campeão. Não. O Palmeiras é que perdeu 2 pênaltis. Perdeu. Entendi. O Palmeiras perdeu 2 pênaltis. Mas, enfim, muito boa a sua observação, a sua contribuição, e nós estamos atentos a isso. Um abraço a você. Temos mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Eu sou Paulo Fernando Sampaio de Brasília, sou São Paulino. E a sua pergunta ao presidente qual é? Perguntar para o presidente do São Paulo o que eles poderiam aproveitar do Rogério Ceni agora que ele já está aposentado. Diga, presidente. Bom, o Rogério, eu disse agora há pouco, ele vai fazer um descanso, um período de descanso e de preparação para aquilo que eu imagino e me parece que vai se confirmar, para que ele exerça depois a carreira de técnico. Ele não será um técnico assistente de técnico de um time menor, ele já quer surgir no mercado assim, numa condição assim de mais relevo, de mais exposição. Ele quer ser um dos grandes técnicos da história do futebol e eu acho que ele tem toda a qualidade para isso. E quando isso acontecer, o São Paulo estará aberto. Vamos para mais um giro rápido de perguntas e presidente, Fred, por favor, a sua pergunta, Fred. Presidente, o São Paulo antes era reconhecido e conhecido por um clube que apoiava a manutenção de trabalho de treinadores e andava na contramão do futebol brasileiro. O São Paulo não anda mais na contramão, andando na mesma mão, e a temporada 2015 mostrou isso com a troca de vários treinadores. 3. O São Paulo vai conseguir mudar esse perfil e, mais uma vez, manter um treinador agora que ele vai ter um início de temporada, tem uma pré-Libertadores, é um técnico estrangeiro que isso já leva-se um tempo para um trabalho ser identificado aqui no país. Vai ter esse tempo para o treinador? Fred, certamente é o nosso desejo. Certamente é o nosso desejo. Ainda ontem eu tomei um café da manhã com o Gustavo, que a gente aproveita para trabalhar um pouquinho também no domingo, e a conversa foi essa, quer dizer, o Bausa naturalmente estabeleceu com o São Paulo um contrato de 1 ano até 31 de dezembro, e nós esperamos que não só ele fique até 31 de dezembro, como depois permaneça conosco. Então, o ideal é isso. Às vezes, algumas circunstâncias e algumas precipitações obrigam a que se tome uma medida diferente. O próprio torcedor precisa ter um pouco mais de compreensão nessa hora, entender, ajudar. E o nosso torcedor teve muita compreensão esse ano com o Osório. Muito. O Osório, com ele o São Paulo colheu alguns resultados assim que normalmente poderiam ser tomados assim como uma grande adversidade, uma tragédia como nós vivemos agora recentemente, mas não, ele foi bem entendido, ele foi bem aceito. Presidente, em cima desse contrato com o novo técnico do São Paulo, é bom, o São Paulo, não sei se tinha adotado recentemente, não há multa contratual, nem para um lado, nem para o outro. O que há? Não deu certo, paga o restante do contrato, paga mais um mês, enfim. Existe algum critério ou não? Paga um mês, cláusula. É assim? É isso. Isso. Se ele sair... Exatamente. Se ele sair, ele paga. Exatamente. É isso. Se o São Paulo entender que não deva continuar, o São Paulo paga mais 30 dias para ele e o acordo está desfeito. É isso. Não tem esse negócio de ficar 5 anos pagando o que faltar. Porque tem vários clubes no Brasil que estão assim... Pagando 4, 5 técnicos. Com compromissos assim de anos, assim, pagando 4, 5 técnicos. Nós já sabemos disso. O São Paulo não. São Paulo não. São Paulo não. Legal. Márcio, sua pergunta ao presidente Leco. Leco, depois da divulgação da gravação na quinta-feira, o que é que mudou? Tem muita gente te pressionando. Eu li por aí que estão enchendo o saco para tirar o Ataíde, que o Ataíde está muito pressionado, desgastado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E se depender do presidente, o Ataíde continua? É muito boa a oportunidade. Se depender do presidente, o Ataíde continua. O Ataíde foi alvo e foi vítima de muitas investidas e pressões por parte de torcedores e por parte, inclusive, de algumas pessoas de dentro do São Paulo, mas, como eu já disse, as coisas não são exatamente como pareciam, como se preconizaram.
O Ataíde não foi contra a contratação do Lugano e a torcida, num primeiro momento, cobrou muito isso dele. O Ataíde teve que se envolver numa situação que acabou resultando na saída do ex-presidente do São Paulo. E por essa razão, com a história da fita, tudo isso gerou um grande desgaste, mas eu insisto em afirmar, e eu faço com toda a tranquilidade e convicção: o Ataíde é um homem sério, o Ataíde é um homem correto, que tem alguns repentes, algumas atitudes assim mais fortes, mas que isso precisa ser compreendido, e quando o relacionamento é limpo, ele convive muito bem, É um grande São Paulino. E a questão da fita que gerou por parte de alguns, especialmente alguns, e eu digo alguns porque são alguns, poucos, mas gerou reações e críticas dentro do Conselho do São Paulo. Eu quero crer que nenhum São Paulino tem interesse em ocultar qualquer coisa que seja relevante para a nossa história. Nós pretendemos sempre esclarecer, nós pretendemos sempre divulgar. A gestão que eu tenho a honra de presidir, isso eu já disse e repito aqui, ela será absolutamente transparente. Todos os meus contratos vão ser publicados, vão ser dados a conhecimento, tanto ao Conselho como à comunidade toda que se interesse por conhecer isso. E o fato de o Ataíde ter feito a revelação foi porque ele estava sendo muito pressionado, ele estava sendo injustiçado, ele estava sendo acusado. Vai virar pizza, vai jogar para baixo do tapete a sujeira e tudo isso e tal. E não interessa, sem querer fazer qualquer juízo de valor, sem que eu esteja antecipando qualquer coisa, porque isso cabe sim para as instâncias competentes do São Paulo, e o São Paulo tem, mas uma coisa que o São Paulo tem de muito, Márcio, eu posso te afirmar: o São Paulo tem magníficos conselheiros. Os homens do São Paulo são homens dignos, são homens honrados. E são homens que querem ver a instituição limpa, sem mácula, com o conhecimento pleno de situações e circunstâncias que podem, de alguma forma, incriminar mas que precisam ser esclarecidas para que não haja injustiças. Eu li, por exemplo, ontem, de um importante jornalista, companheiro de vocês, que se percebe algum movimento de o acusador virar acusado, qualquer coisa assim. São algumas iniciativas assim que são esparsas, que têm talvez alguma conotação política e colocada fora de hora, fora de contexto, mas que absolutamente não representam o que é o Conselho de São Paulo. O Conselho de São Paulo é formado por homens honrados, por homens dignos, que certamente querem a verdade. Presidente, eu vou cumprir o horário que o senhor pediu. O senhor pode ficar mais um pouquinho? 10 minutos. Mais 10 minutos. Tá perfeito. Será um prazer. É que eu estou gostando, viu? Não, então, agora é a hora. Tá, preparem. Nós vamos para um rápido. Nós vamos para um rápido comercial, porque eu quero ver se eu consigo fazer a primeira pergunta. A primeira pergunta de um personagem importante. Tem muita gente ouvindo aqui. Estou recebendo 1000 mensagens, uma delas do César Filho, mandou um abração para o senhor também. Está todo mundo assistindo, São Paulo, ouvindo. Quem não é São Paulino também está ouvindo. Eu vou chamar um comercial e vou tentar ligar para uma pessoa aqui que vai também fazer uma pergunta para o senhor. Este é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você que nos acompanha em todo o Brasil, pela grande rede de rádios do país, a rede Jovem Pan. Você nos acompanha por áudio e por vídeo, áudio e vídeo. No Brasil, São Paulo, fora do Brasil, não há fronteiras para a internet. Está no ar mais uma edição do nosso Esporte em Discussão, que hoje tem como convidado especial o presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, que já passou aqui por várias perguntas, ouviu perguntas de ouvintes, de toda a nossa equipe. Estamos aqui com o Mauro Betting, com o Bruno Prado, com o Daniel Lian, com o Fausto Favara, com o Márcio Espímpolo, com o Fred Júnior, com o presidente. Presidente, porque como o senhor é VIP, eu pedi para um personagem absolutamente VIP, um dos grandes repórteres da história do rádio e que hoje é sucesso nacional e bota sucesso nisso, que é o grande Fausto Silva.
Faustão está conosco. Fausto, é um prazer tê-lo aqui no programa. A gente combinou, mas depois veio o presidente. E aí eu falei, meu Deus, o presidente, o Faustão, é muita gente. Fausto, um grande abraço, boa tarde para você. Meu querido Vanderlei, meu amigo de 40 anos, com muita alegria, eu sei do sucesso desse programa, que hoje a rádio é internacional, a minha queridíssima Jovem Pan, por emissora pela qual eu tenho carinho, reconhecimento, eterna gratidão ao grande Tuta, a Margot, ao Tutinha, toda a família. E estou aqui com o maior prazer, até porque o São Paulo é o time dos meus filhos. E eu, como ex-jornalista esportivo, ex-repórter, e esse time que está com você aí, da melhor qualidade, tem a preocupação, especialmente porque o São Paulo sempre foi um referencial em uma certa ousadia, mas na elegância. Era um clube que estava muito mais próximo a ser um clube empresa, um clube mais dinâmico, era o São Paulo. E, de repente, esse São Paulo, que sempre teve isso, vai para o mesmo caldeirão dos outros. E isso assusta. O que será que está acontecendo? Será que isso é reversível? Tem jeito de virar? Ou a gente vai ficar com saudade dos tempos de Antônio Leme Nunes Galvão, Laudo Natel, Cícero Pompeu de Toledo, o próprio Henri Aidar, José Douglas Alora, gente que fez desse São Paulo essa referência. Será que o presidente Leite consegue virar esse jogo? Presidente, a pergunta do Fausto Silva, o grande Faustão, sucesso nacional da Rede Globo de televisão, que gentilmente participa do programa aqui. É uma alegria muito grande para todos nós ouvirmos o Fausto. Tem até uma homenagem para o Fausto daqui a pouquinho, que o André Ranieri já preparou também. Eu quero que o senhor responda ao Faustão. E olha, é verdade, eu vi recentemente um dos filhinhos do Fausto, orgulhosamente com a camisa, quando estava aquela burbureira, sem técnico, com a camisa do São Paulo, eu falei assim, calma que a coisa vai melhorar. Diga, presidente. Boa tarde, Fausto. Um grande prazer em falar com você. Eu não só sei do que você afirmou a respeito dos seus filhos, como já os conheci. Em pelo menos 2 oportunidades, quando ainda presidente Juvenal Juvencio, eles estiveram lá conosco no vestiário. E, enfim, para nós é uma constatação muito agradável ter na sua família os meninos são paulinos. Aliás, eu costumo fazer uma brincadeira dizendo que nós estamos infiltrados em todas as boas famílias. Obrigado, maravilha. Mas toda a sua observação, inclusive elencando os grandes presidentes da história do São Paulo, você referiu vários deles, certamente identifica uma conduta, uma tradição e um compromisso nosso que agora nós estamos buscando recuperar, sim, e eu acredito que isso seja possível. Claro que nós temos que nos adaptar às circunstâncias do tempo, das mudanças de mentalidade, das influências. No tempo em que você era repórter, os conflitos não existiam entre torcidas da forma como existem hoje. Infelizmente, é uma triste realidade, mas é um fenômeno de ordem social e que nós temos assim que admitir e tratar de enfrentar da forma possível. Mas que o São Paulo procurará, sim, não tenha dúvida nenhuma, eu assumo esse compromisso aqui com todos e com você em especial, que é uma figura maiúscula da vida da sociedade brasileira, que o São Paulo buscará, sim, reencontrar o seu caminho, a sua marca, a sua forma de agir. Fausto, você assinou recentemente um manifesto com outras personalidades do país, dos mais diversos segmentos, e que querem mudanças, e querem transparência, querem uma verdadeira limpeza a favor do futebol brasileiro. Queria que você falasse um pouquinho dessa decisão e o que é que você espera. Você, Vanderlei, sabe muito bem que o quanto nós estamos atrasados, o Mauro Beck me fala muito disso, todos os jornalistas independentes do país falam disso há muitos anos. E eu vou agora no fundo do baú, e o presidente Leque também com certeza vai se lembrar, na década de 50, nos anos 1950, Flávio Costa foi um grande treinador, ele teve uma frase que foi luminar e que serviu para um divisor de águas, quando ele dizia que o futebol brasileiro só evoluía naquele tempo
entre as 4 linhas, dentro do campo, do gramado, fora, era um desastre. Só que o desastre, a corrupção, a falta de planejamento, o interesse individual acima do interesse do futebol, a exemplo do que acontece no país, onde o interesse coletivo nunca é atingido, sempre o interesse de cada um. Isso foi levando o futebol ao que ele está, ao momento que ele vive, e cada vez pior. Até porque, vocês terem uma ideia, e o presidente tem razão quando ele fala que o mundo mudou e mudou muito. Eu fiz uma reportagem na época do Estadão, em 1972, 73, nós tínhamos mais de 3 mil campos de futebol em torno na região percorrida pelas marginais. Hoje você não tem nem 10. Então houve uma mudança, para pior ou melhor, não importa, mas houve uma mudança no país. E o que acontece? O que não mudou, jamais houve alteração, aliás, pelo contrário, piorou, foi a gestão no campo esportivo. Além da gestão pública, que é um desastre, é um descalabro, a classe política brasileira, com raras exceções, é um esgoto a céu aberto. Isso é idêntico no futebol, e vem de longa data. É mesmo aqueles velhos coronéis que chegaram até a ser campeão do mundo e bater o peito, chegou a presidente da FIFA, saiu pelas portas do fundo, esse tipo de gente. E hoje nós vemos que essa situação não muda. Então, acho que está na hora da sociedade, a exemplo do que tem que fazer na vida pública, na vida do país, a CBF, ela é uma entidade particular, privada, até a linha 3, que na verdade ela se completa de uma paixão brasileira. E aí eu sempre lembro, só leva o futebol a sério quem não conheceu o futebol. E a partir do momento que você passou pelo futebol, você sabe que esse esporte que é tão bonito, que é o esporte mais popular do mundo, ele é tratado da forma mais vergonhosa do mundo. Por isso que eu assino esse manifesto e, desde meus tempos de repórter esportivo, tentei fazer a minha parte. Mas eu acho que ou o Brasil, como naquelas velhas histórias da saúva, que era a formiga que destruía tudo, ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba o Brasil. Ou a sociedade brasileira toma um jeito nisso, ou então não tem mais o que fazer, muito menos com o futebol. E o Fausto falou nos meus tempos de repórter, presidente. Então o senhor está enturmado nessa homenagem aqui, porque o Fausto é uma figura que nós todos admiramos, né? E milhões de brasileiros o acompanham semanalmente. Milhões e milhões de brasileiros. Nós temos aqui, eu fui ao riquíssimo arquivo da Jovem Pan e pincei algumas coisas. Vamos ouvir. Nós falamos aqui do Parque São Jorge, nessa manhã de muito calor, enquanto aqui ao lado do Sr. Vicente Mateus, a sala dele, mais de 10 mil pessoas na piscina, o Sr. Vicente Mateus trabalhando desde as 8 horas da manhã aqui no clube, né, presidente? De fato, o clube está muito movimentado, então temos que estar atentos a tudo, porque o movimento é grande e, graças a Deus, o clube está bem frequentado, você viu, acabou de dizer, o movimento que está nas piscinas é fora de série. Isso nos agrada e estamos trabalhando aqui para qualquer eventualidade que possa ter o clube. O senhor iniciou o ano de 78 a 100 por hora e agora a torcida está esperando aí mais um craque de seleção. É o Caçapava, o Falcão, quem é? Não, nós vamos de fato contratar um jogador, a nosso ver é de seleção, ou pode ser convocado até. Você veja que nós temos o Vaguinho, para meu ver é jogador de seleção, mas não é convocado. No entanto, para mim eu acho, eu tenho a minha opinião. Lá só pode ir jogar 11 ou convocar 22. De modo que, para meu ver, é de seleção esse jogador que nós estamos procurando. Aí está um trecho, enquanto o Fausto está na tela está no nosso telão aqui, entrevistando o Sócrates, que tem às costas a inscrição. Dia 15, vote. Você já sabe por quê, democracia aquela coisa toda. E tem mais coisas, vamos ouvir. Sensacional. Para os amigos da Jovem Pan, o goleiro Emerson Leão. Leão, parece que, embora haja muita agitação em termos de política interna do Palmeiras, em termos de crise, entre os jogadores o ambiente é de uma normalidade, uma tranquilidade surpreendente. Você acredita que isso seja pela experiência do próprio time, que o futebol é resultado, ou existe algum outro motivo? Bem, eu acho que antes de mais nada, essa crise falada, nós sentimos efeitos do campo para fora. É bem verdade, tem se comentado
muita coisa a respeito do nosso plantel. O nosso plantel é um plantel mais do que nunca unido, um plantel jovem, sabendo o que quer, os jovens querendo aparecer e os mais velhos querendo continuar. Então, a harmonia que existe aqui dentro é incompatível com as coisas que estão existindo fora. Então eu fico muito satisfeito que o plantel encontrou uma maneira de se desvincular totalmente desses problemas. Então, já que você me deu essa oportunidade, eu quero esclarecer, porque ontem, ouvindo a Jovem Pan, no qual eu sou assíduo torcedor, assíduo escuta, podemos assim dizer, no seu programa, que o Leão não está para o Palmeiras como um orientador, ou como um escalador de time, como me parece que houve um comentário em termos do Randall Juliano, entrevistando o Sr. Jimenez Lopes, o qual me trouxe aqui. Ontem nós encontramos, por coincidência, na porta do vestiário do clube, e foi aquela confraternização, aquela amizade de longa data. Então eu quero entender que o Leão não é apenas isso. O Leão, quando solicitado, na medida do possível, procura auxiliar. Porque é a mesma coisa quando se troca uma estrutura e procura se melhorar, se vai aos elementos mais antigos. E no caso... O Fausto entrevistando o ex-presidente, presidente eterno do Corinthians, Vicente Mateus, o goleiro Emerson Leão, eterno também do Palmeiras, e tem mais. Pura bracha pro tiro, não pôde devolver o Riverino, vem aí a bomba, tira Riverino! Salva o Birajara! Corner! Fausto! Trama sensacional, Zé Maria, swing Rivelino. Foi para o Reizinho do Parque, de perna esquerda, fuzilou forte. O Birajara foi lá em cima, no último andar, de tapa mandou para escanteio. Aladim vem da esquerda para a direita para cobrar. Ele passa, invadiu, bateu mais um, maior cara, tira! É espetacular, né? E no telão, essa Que foto. time, hein, ô, Essa foto. Você acha que eu não tenho que ficar emocionado? Eu tô aqui, imagino você. Nessa foto, Prêmio ESSO de jornalismo, Flávio Adalto. Cândido Garcia, que tem história espetacular na Jovem Pan, empunhando o microfone da Pan. Ao lado do Cândido, o Fausto Silva. E tem um bico aqui do lado do Fausto, que sou eu, mas eu vou dizer... E 4 repórteres no campo, que saudade. 4 repórteres. É um negócio assim, espetacular. E que coisa espetacular. Bons tempos. Eu vou só dar um abraço no presidente, porque tem mais uma coisinha pro Fausto. Presidente, obrigado pela gentileza. O senhor ficou um pouquinho mais, nós combinamos até 13h30, mas eu acho que o senhor ficou feliz de ter ficado um pouquinho mais. Fiquei, especialmente porque tive a oportunidade de conversar um pouco com o Fausto, pessoa que eu admiro, respeito e cumprimento pelo trabalho. Abraço, Muito Faustão. obrigado, presidente. Saúde e o senhor consiga atingir os seus objetivos de voltar ao São Paulo a ser aquele clube de referência. Perfeito. E eu te digo que em relação ao que você conversou e disse sobre o manifesto e tudo isso, nós temos assim uma absoluta identidade. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado, presidente. O senhor foi excelente. Obrigado pela gentileza. Fred, você poderia acompanhar, por gentileza, o presidente até a porta da emissora? Obrigado pela gentileza, presidente, por ter participado do programa. Foi bacana o fato do Fausto perguntar para o presidente e dar algumas das suas opiniões. Agora é o seguinte, né? É um personagem espetacular o Fausto. Nós vamos aproveitar aqui e fazer uma bateriazinha, aproveitar esses minutinhos finais, aproveitando a gentileza do Fausto, que já está se preparando, tem negócio de programa de Natal especial, essas coisas todas. Hoje é o novo dia. Hoje ele já deve ter gravado. Hoje é o novo dia. Todo dia é o novo dia. Todo dia. Todo dia é novo dia, é verdade. Tem que correr para pagar, hoje é o novo dia. E não é nem um leão por dia, é um zoológico por dia. É um zoológico por dia. Vamos fazer um giro rápido com o grande Fausto. Mauro, vamos aproveitar o tempinho. A sua pergunta ao Fausto Silva, que é o nosso personagem também especialíssimo aqui pela Jovem Pan, nesses dias que estamos antecedendo o Natal. Um presentão para todos nós aqui, a presença do Fausto Silva. Diga, meu caro Mauro Betting. Olha, mais que uma pergunta, é um agradecimento pela força que o Fausto sempre me deu a vida inteira, minha carreira inteira. Lá no comecinho, há 25 anos, o Fausto era leitor da minha coluna, sempre fez questão de dizer
isso, sempre fiz a alegria dos meus pais ao dizer isso a eles, né? E é um dos grandes prêmios que eu carrego exatamente essa companhia do Fausto de tanto tempo, e tenho uma dívida impagável com o Fausto, porque dentro daquela generosidade que quem o conhece e até quem não conhece imagina que ele tem, dos livros que eu lancei, ele mostrava sempre na Globo. Assim, eu já fiz as contas, são mais de 4 minutos de livros meus que ele mostrou na Globo. Imagina se eu for pagar a conta do merchan gratuito do Fausto. Então, assim, é a pessoa que mais devo na vida é o Fausto, tem os financeiros. E o que é legal é isso, é de coração, a gente sabe. Agora, Fausto, até ouvindo o que você acabou de falar, a gente também é signatário do mesmo movimento da Ocupa CBF, eu só faço um pedido, além de agradecer por tudo e muito mais, eu só faço um pedido, Fausto, aproveitando quando tá a bola rolando no ar, fala mais de futebol, vem aqui na Jovem Pan, arranja lá na Nave Mãe, você tem que falar, a gente não pode perder um cara como você, não só para o manifesto, mas pelo seu conhecimento de causa, de comunicação, tudo. Você tem que falar um pouquinho mais de futebol, Faustão. Primeiro é o seguinte, você não me deve nada, ao contrário. Eu tenho o maior carinho e admiração por você, já te disse algumas vezes, porque como trabalhei com teu pai há bastante tempo, desde os tempos do Tambaú, o teu pai, que está no céu, com certeza, está cada vez com maior orgulho, com mais orgulho, porque você dignifica essa profissão. Obrigado. Além do que, eu te acompanho, seja na Fox, seja no Lance, seja na Jovem Pan, e desde outros lugares onde você trabalhou, pela sua dignidade e, eu repito, pela sua objetividade, além do talento. Você está devendo sim, está devendo é para mim, sabe o quê? É um livro do Valdir Joaquim de Moraes, que me liga todo dia. Você vai lançar esse livro. E é verdade, é realmente uma bandeira no Palmeiras. Você devia ter condensado entre Oberdan, Leão, Valdir e Marcos, você fazia uma enciclopédia. Porque o Palmeiras é muito grande. Aliás, quando a gente fala do futebol atual, eu estou afastado, imagina, eu já estou 27 anos na Globo, mais uns 4, 5 de perdidos. Eu estou fora mesmo da área como jornalista há pelo menos quase 40 anos. Mas o que eu observo que, por incrível que pareça, com tanta coisa ruim no futebol, em maior parte do que em menor parte, você tem alguns clubes, como o próprio Palmeiras, com esse novo estádio, um clube cada vez mais forte, e o Corinthians, que tinha um estádio muito aquém da importância. Tanto esses dois clubes são dois clubes que evoluíram, ao contrário da Portuguesa, o meu querido Santos, que não passa, sempre é um time, não um clube, então falta estrutura. Então eu acho que é exemplo do que acontece com os clubes cariocas. E quando você gosta do futebol, por mais que você goste do seu time, você tem que saber que quanto mais forte for o Palmeiras, é melhor para o Corinthians também. Verdade. Quanto mais forte for o São Paulo, é exemplo do Grêmio Internacional. A gente tem, às vezes, um pouco de egoísmo e esquece que o futebol, se não tiver um adversário e não tiver competição, morreu, como já está morrendo. Então, por isso que eu tenho essa preocupação. Mas assisto, curto demais. Eu comecei outro dia, de vez em quando eu saio com o Vanderlei para matar a saudade. Vocês já conseguiram me balançar aqui, mexendo no baú das minhas memórias. E agora eu não falo tanto de futebol, porque já sai do futebol, Mauro. E o meu público no programa tem mais praticamente 75% de mulheres. Verdade. Mas eu vou procurar em outras áreas voltar, porque eu gosto e assisto, e como público, espectador, e acompanho demais o trabalho de vocês. Mais uma perguntinha só, Fausto. Você ouviu a sua entrevista, parte dela, claro, com o Vicente Matheus. Era uma delícia entrevistar o seu Matheus, né, Fausto? Esse tipo de figura, naquele futebol, daquela época, futebol romântico, valia a pena, porque dentro daquele contexto do próprio país, hoje em dia já não sei se caberia esse tipo de administração, se bem que nós não temos muita coisa, nós estamos muito cheios de executivo. Eu tenho muito medo desse, CEO, executivos, que é um poço de vaidade, e a gente está vendo aí gente que contrata jogadora de baseada. Então, como a gente não tem o Lava Jato toda hora apontando culpados, é impressionante como é todo dia, né? Então, aqui no Brasil é aquele negócio. Fala que o Brasil chegou ao fundo do poço, não chegou porque já roubaram o poço e o fundo. Então, a gente fica preocupado, porque no futebol agora, se ele ficar muito enfeitadinho e muito tipo europeu, não sei o que vai acontecer também. Mas, enfim, do jeito que está, não pode. Tem que ter um mínimo de honestidade, o que nunca teve. Então, eu acho que esse manifesto vai mexer com toda a sociedade para mudar essa estrutura, porque ela está cada vez mais podre, cada vez mais
desiludindo o torcedor, que não é nada trouxa. Fausto, de coração, quero dar um grande abraço a você, agradecer, quero ir na esteira do Mauro, você é uma figura generosa, espetacular, é um grande sucesso nacional e agradeço a gentileza de você ter participado do programa aqui pela Jovem Pan, que também tem por você, como você sabe, todos nós sabemos aqui, um enorme carinho, você faz parte da história da emissora, fui lá hoje lá no arquivo, você tem lá um lugar reservadíssimo, né, com muita coisa bacana que você fez, empunhando o microfone da Pan, foi ótimo tê-lo aqui no programa, participando, entrevistando, sendo entrevistado, eu agradeço mais uma vez a você, esses minutos, foi muito bom, Fausto. Muito obrigado, eu que agradeço, porque eu mexi realmente no baú das minhas memórias aqui, tenho respeito, carinho, reconhecimento, eterna gratidão ao Super Tuta, ao Tutinha, a toda a família Machado de Carvalho, foi uma época maravilhosa da minha vida, que hoje estou fazendo televisão, eu devo muito ao rádio, o rádio é muito mais difícil, exige o trabalho com a imaginação, então eu sou eternamente grato por tudo isso. E mais ainda, participar de um programa tem Vanderlei Nogueira, tem Mauro Betti, tem craques desse quilates e até tem como ouvinte e participante ator do gabarito de Tony Ramos. Quer dizer, esse é um programa que tem um DNA inigualável, imbatível. Parabéns, saúde para vocês, muita felicidade, porque com saúde tudo o resto vocês conseguem superar. Um beijão para vocês e eu espero outras vezes participar do programa e da toda a programação da Jovem Pan. Um beijão, Fausto. Obrigado para a família toda. E diga pro garoto, diga pro garoto que você deu uma dura no presidente e que o time dele vai ser um sucesso. Não, esse tempero do meu filho já faz isso no vestiário. O dinheiro do Kaká. Juvenal, onde vai o dinheiro, não sei de onde. Eu moro de vergonha. Abração, Faustão. Obrigado, viu, pela gentileza. Grande Fausto Silva. Hoje foi um negócio, hein, mano? Olha pro lado das bailarinas, olha pro lado do Fausto. Louca. O Fabara, não. Coisa. Não tem... Nossos comerciais, por favor. Eu vou mandar as bailarinas aí. Tchau, Fausto. Obrigado, viu? Opa. Legal, bacana. Procuro namorada, tá na tela. Procuro namorada habilitada até e que não beba anos? até... Até 70 anos. Ele é o Gari e dá o telefone lá. Eu não sei onde é a cidade. Rio de Janeiro, Sérgio Oride. Araçoiaba não deve ser. Não, é Sérgio Oride. Não deve ser. Ou Araçoiaba, pode ser. De qualquer maneira, vocês têm que parar de provocar o Fausto. Essa já venceu. Essa já venceu. Já venceu. Você já venceu. Já tá. E o que você quer saber? Habilitada, já tá namorando. Já tá namorando. Eu vi a namorada. Quase casando. Olha, bacana. Olha, companheiros, foi ótimo, viu? Foi muito bacana. Como é que é? É? Não, mas na hora que o Mauro ia falar, eu cortei, porque aconteceu, acho que, alguma coisinha no programa. Mauro, o Barcelona, a gente não falou sobre o Barcelona. Não precisa falar, né? Não precisa falar nada, né? Normal, segue o jogo. Ano que vem a gente fala de novo. É porque vai chegar de novo. De novo a gente... Quer falar do Barcelona, Bruno Prado? Um passeio e que não tinha como ser diferente, e se chegar de novo, vai passear de novo, a distância só aumenta dos grandes europeus para os grandes da América do Sul. E isso não significa que o Barcelona não tenha vencido ninguém. Porque eu já ouvi isso nas últimas horas. Ganhou porque ganhou. Também não tinha ninguém. Não é isso. Porque antes do jogo, algumas pessoas muito competentes e boas em análises, porque cada um entende de uma maneira, entendiam que não seria tão fácil para o Barcelona. E aí, horas depois, você começa a ouvir que também não enfrentou ninguém, tem que chegar numa conclusão. Ou era difícil, ou não era nada. Tem gente aqui já no Brasil que conhece o dia a dia do Balsa. Já tem? Já, tá cheio. Já tá cornetando aí. Não, mas ele tem razão. Você não sabe o que é a diferença de cornetar, a diferença de citar fatos? E eu preciso mandar uma mensagem para você. A Denise Campos de Toledo já chegou com todo o nosso departamento de jornalismo. Tem muita informação para você. É uma maravilha. Não dá mais. Desculpe, não dá mais. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.